Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, como vocês sabem, a tia Cris esteve afastada há alguns dias, né? Então, agora a tia, graças a Deus, está, né, de volta, né? Retomando as nossas aulas, vamos retomar as nossas videoconferências, certo? Então, eu quero que vocês, claro, com muita saudade, né? Porque mesmo distante, nós temos saudade, né? Nós sabemos como é importante fazer o que a gente gosta, né? Então, vamos retomar as nossas aulas. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo com o livro 2, com L2, tá? De História. Então, eu quero que vocês peguem o livro físico, se vocês tiverem já, ou se não tiverem, peguem o livro digital e acompanhem a tia Cris nas nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, gente. Então, como vocês já conhecem, né? Nós já falamos sobre eles, né? Então, nós vamos falar sobre os povos indígenas, tá? O nosso conteúdo, ele fala da formação do Brasil. Então, os povos indígenas, eles fazem parte, sim, da formação do Brasil, certo? Então, como vocês já sabem, né, que os portugueses foram os primeiros imigrantes a vir ao Brasil, e quando chegaram aqui, né, já havia quem? Os indígenas, os povos indígenas, não é isso? Então, nós vamos dar continuidade. Lógico que nós falamos várias coisas sobre os povos indígenas, né? Como era a formação deles, como era a cultura, como era a tradição, né? Vocês já sabem um pouco. Então, nós vamos aprofundar mais, certo? Então, nós vamos ver também as características, nós vamos ver a vestimenta, que vocês já conhecem também, algumas características também que nós já falamos em sala de aula, já comentamos, que vocês já viram também, já falamos também sobre os povos indígenas, que nós já comentamos aqui, né? A gente já falou aqui. Então, nós vamos saber mais, conhecer mais, tá? Então, vamos comigo? Vamos lá? Então, pegue o seu livro, pegue o seu material e vamos junto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, continuidade. Então, vocês estão vendo aí, olha só, nós falamos sobre algumas, como é que eu chamo? Celebrações, né? Cerimônias que eles faziam, né? Então, eles faziam quando tinha um casamento, quando tinha, né, uma festividade grande, né? No caso, quando eles faziam a colheita ou quando até para os deuses dele, né? Que eles acreditam, eles têm os deuses deles, né? Então, eles fazem essas celebrações. Também as orações também, que eles têm as orações deles, né? Que nós já falamos sobre isso também, né? Então, vamos lá, a continuidade. Olha só, alguns vocês estão vendo, hoje em dia, os índios... logo quando chegaram os portugueses, a gente sabe que os indígenas, quando moravam aqui no início, eles eram seminus, né? Eles eram seminus. Hoje em dia, os índios, os grupos indígenas, eles já usam, olha só, calção, bermuda, camiseta, né? Antigamente não tinha isso, né? Então, os índios, eles usavam o que dava da natureza, né? Usavam a palha do coqueiro, usavam as plantas, né, da floresta. Então, aqui nesse caso, olha só, ele também tem uma roupa utilizada da floresta, não é isso? Olha só, com os materiais da floresta, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, olha só. Aqui nós conhecemos, né, os animais também que fazem parte, né, da nossa vida. Nós temos um cãozinho, né, que logicamente que na tribo também tem aqueles cãozinhos, né, aqueles, olha só. Então, o que é que nós vamos ver aqui? O que é que nós vamos ter aqui? Né? Então, aqui temos assim, a formação do Brasil tem relação com os povos e a cultura, e as culturas que se desenvolveram aqui nesse capítulo. Você vai estudar os povos indígenas, como a gente acabou de explicar.
Foi? Nós estamos conversando. Então, observe a imagem onde está, né? Onde essas pessoas estão. Para você, quais dessas pessoas são indígenas, né? Então, você vai observar, como a tia já comentou aqui, você vai observar e vai conversar com a mamãe, com o papai, com o tio, com o irmão que esteja aí do seu lado, tá bom? Olha aqui, mais conversa, só que a conversa vem. Quando falamos em indígenas, de quais imagens você lembra? Então, quando a gente fala dos grupos indígenas, qual é a imagem que você lembra, né, quando você fala deles, né? O que te traz, né? Então, você vai escrever aí. Lembrando que a tia conversou foi muito com vocês agora sobre esses povos, né? Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos, ó, quem são os indígenas, tá? Então, vamos ver aqui quem são os indígenas, né? Os indígenas são pessoas que contribuem para a constituição da cultura brasileira. Eles e seus símbolos culturais aparecem frequentemente na televisão, em filmes e em desenhos. Total verdade, né, pessoal? Realidade mesmo, né? E quando eu perguntei para vocês, o que vocês lembram quando falamos em indígena, grupos indígenas, né? Aqui nós temos a resposta aqui, que é do livro. Nós vamos comentar e vocês vão... Será que foi isso que eu pensei? Será que foi isso que o meu irmão falou, que a minha mãe falou, que o meu tio falou, que minha avó falou? Então, vocês vão comentar, conversar entre vocês. Se a gente estivesse em sala de aula, lógico que seria em sala de aula, né? Que vocês já sabem que eu gosto muito de falar com vocês, perguntar e tudo, dialogar, questionar vocês, né? Como vocês pensam, né? De acordo com o nosso conteúdo, né? Então, para estabelecer uma breve análise dos conhecimentos prévios dos alunos, pergunte a eles de que se lembram quando ouvirem a palavra índios. Preste bastante atenção às respostas e avalie quais são as maiores fragilidades de entendimento dos alunos e quais são as necessidades, quer dizer, as ideias mais consolidadas. Então, gente, olha só, quando a gente fala de indígenas, né, eu particularmente, quando eu falo de índio, eu lembro de quê? Pode-se também lembrar da chegada dos portugueses, né? Quando os portugueses viram os indígenas, né? Os grupos indígenas, né? Se foi aquele choque, como a gente já conversou, se teve aquela normalidade, né? Claro que não, que nós já conversamos sobre isso, e teve bastante conflitos, né? No início eles estranharam, né? As vestimentas, o modo deles se colocarem, né? Os materiais de uns dos outros, como, né? Os indígenas portugueses, no caso. Teve aquela troca de presentes, né? Aquela troca de coisas, né? Entre eles. Então, foi muito difícil, né? E teve também os conflitos sobre a entrada nas florestas, que eles queriam, né, levar tudo aqui do Brasil. Então, os índios não eram, então teve aquele conflito. Mas vocês já sabem desse conteúdo, a tia está só relembrando um pouco, tá? Você pode também falar sobre como é a cultura deles. A gente lembra da cultura, a tradição, né? A comida. Então, tudo isso, né, você pode pensar e colocar aí nas suas palavras, certo? Nas suas respostas. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu só... essa página, gente, nós vamos até a página 219, tá? Então, a tia já explicou isso aqui. Olha só, nós temos aí na imagem, né, um pai e um filho, né, que eles são pai e filho, né, indígenas, né? Vocês podem observar que eles já estão, a vestimenta deles, né, com a camisa, a criancinha tá todo vestidinho, tá? Então, vejam aí como é que eles
Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó. É comum pensar que indígena é a pessoa que usa pinturas no corpo e enfeites na cabeça, feito com penas. Isso aqui realmente houve na época que eu tô falando, na época dos portugueses, né? Ao chegar aqui no Brasil. Alguns ainda tem algumas, quando é na época de cerimônias, né? Que eles se vestem a caráter, né? Eles colocam alguns desses enfeites ou desses adereços ou se pintam, tá? Podemos dizer que atualmente essa imagem faz parte da construção de um estereótipo, ou seja, uma visão simplificada formada por ideias preconcebidas e alimentadas por falta de conhecimento sobre o assunto em questão. Logicamente que os tempos são outros, né, pessoal? Então, eles estão evoluindo, eles estão vendo como é que a gente, né, o conhecimento deles, eles têm que se vestir normal, porque eles vão para a cidade, eles participam, né, de congresso. Tem um índio que ele vê, ele foi, né, que ele sempre vai para congressos. Então eles não podem, assim como os, né, os indígenas, né, eram, não é na época da época da colonização, né? Na época, então, não tinha, na época que os portugueses vieram para o Brasil. Então, não tem como acontecer, né? Então, na verdade, o que chamamos de indígena é bastante diverso. Existem várias etnias indígenas que são diferentes umas das outras. Entende-se por etnia grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua e comportamento. Olha só, então a etnia são grupos diferentes, né, de tipos diferentes, linguagens diferentes, culturas diferentes. Então, tem vários, como eu falei, vários tribos, né, indígenas, vários grupos indígenas, né, que são diferentes, não é? Então, dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas, né, em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Olha só, gente, muito interessante, né? Então, aqui nós temos na página 218, né, povos indígenas na formação da sociedade brasileira. Nós falamos, né, a gente já explicou para vocês, né, a chegada dos portugueses. Então, aqui tem falando, né, também. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil, havia entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo nessas terras, em comunidades organizadas de diversas maneiras. Eram os povos indígenas. Até os dias atuais, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes e tradições, os quais são transmitidos de geração a geração. Sendo assim, a história dos indígenas é muito mais antiga do que a história da colonização portuguesa no Brasil. Então, como a tia tinha falado, né? Por que a tia mencionou a chegada dos portugueses, né? Porque é o que nos remete a lembrar, né? Remete a lembrar dos índios, né? Então, logicamente, você lembra logo quando faz a associação dos portugueses, né, com os portugueses, indígenas portugueses. Então, isso aqui é bem antes, a história da colonização, bem antes mesmo, tá? Olha só, de olho no local. Faça uma pesquisa sobre indígenas que vivem na sua unidade federativa. Colete informação como alimentação, hábito, religiosidade, arte, cultura, história dos grupos e que você encontrar. Depois, né, você vai escrever essa pesquisa, vai constar aí no livro, você vai colocar no seu caderninho, né? Você vai colocar os dados no seu caderno, depois a gente comenta mais um pouco, tá? Nas nossas videoconferências, tá bom? Olha só, agora nós vamos para a nossa página, né, seguinte. Ó, essa página aqui nós temos, né, algumas crianças com algumas palavras, alguns alimentos indígenas, né? Então, vocês vão visualizar aí direitinho, vão ver. Aqui nós temos mais para frente, tá? Só que nós vamos parar
com os nossos conteúdos e eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Quero que vocês assistam esse vídeo, tá bom? O Brasil é o quinto maior país do mundo e possui um território marcado por uma grande diversidade natural e cultural. Mas, em meio a tantas paisagens e culturas, você já se perguntou quem foram os primeiros habitantes do Brasil? No passado, o território brasileiro era habitado por inúmeros povos que apresentavam diferentes costumes e modos de vida. No século XV, quando os europeus chegaram à América, não levaram em consideração as diferenças entre esses povos. Por isso, chamaram a todos de índios. Aruaques, Caetés, Carijós, Goitacazes, Tupinambás e Yanomami. Você conhece esses povos? Esses e muitos outros povos formam os indígenas do Brasil. Nosso idioma, alimentação, festas típicas, música e muitos outros aspectos de nossa cultura são heranças indígenas. O índio andou pelo Brasil. Deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eô, eô! Apesar das diferenças entre os povos indígenas, algumas semelhanças em seu modo de vida podem ser destacadas. Vamos conhecer algumas delas? A maior parte dos povos indígenas não possuía escrita. Por isso, seus conhecimentos são transmitidos de geração para geração por meio de histórias contadas e recontadas ao longo dos tempos. As habitações dos indígenas são chamadas de malocas, em algumas regiões também conhecidas como ocas. Essas moradias são coletivas e cada uma delas pode abrigar de 50 a 200 pessoas. Em algumas aldeias, o líder da tribo é chamado de cacique. O cacique tem o dever de manter a tribo organizada. Já o pajé, em alguns lugares conhecido como xamã, possui o conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na tribo. As atividades diárias do grupo são divididas entre homens e mulheres. As mulheres geralmente cuidam da agricultura, preparam alimentos e produzem objetos artesanais, enquanto os homens constroem habitações e praticam a caça e a pesca. A educação das crianças da tribo é de responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Dessa forma, as crianças aprendem um modo de vida indígena observando os adultos no dia a dia. Pronto, então vocês viram, né? Que vídeo bacana, bem explicativo, né? Nós tivemos mais conhecimento, não é? Então, o Tia vai ficando por aqui, tá? Com a nossa primeira aula de história, tá? Do nosso L2. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, até nossas próximas aulas. Tchau, tchau.